Amém, irmãos? Graça e paz a todos. Falei com o presbítero Flávio, com os presbíteros aqui, que nós poderíamos ir embora, né? Porque nós já ouvimos Marcos 16 4 vezes. E vocês vão ouvir mais uma vez. Porque foi a mensagem que Deus me deu na noite de ontem. E eu falei com o presbítero Wendel, falei assim, o Wendel vai lá e fala. Aí só falta o Ederson. Aí o Ederson não teve a oportunidade, aí vem a missionária Patrícia, minha líder. Aí vem falando, eu falei, Jesus, eu quero mais uma vez pedir aos irmãos que abram a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 15, capítulo 16, versículo 15. Eu ia mudar a mensagem, mas quem sou eu para mudar depois que o presbítero Flávio falou comigo? É confirmação. Então é confirmação. E quem sou eu também para mudar aquilo que Deus já colocou no meu coração? É o Espírito Santo que fala e que nos faz lembrar de tudo aquilo que Ele já tem falado conosco nessa noite. E Ele estará falando ainda mais através desse versículo. Marcos, no capítulo 16, eu vou começar no 10, tá, irmãos? E vou parar no 15. Amém? Marcos 16, 10 e vou parar no 15. E partindo ele, anunciou àqueles que tinham estado com ele, as quais estava triste e chorando. E ouvindo ele que Jesus vivia e que tinha sido visto por ele, não creram. 12. E depois manifestou-se outra vez em forma dos dois deles que iam no caminho para o caminho. E indo ele anunciando de outro, mas nem ainda eles creram. Finalmente apareceu aos 11, e estando ele assentado juntamente com ele, e o rosto a incredulidade e a dureza do coração, pois não havia crido, mas crido nos que tinha visto já ressuscitado. E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Amém. Podeis assentar. Quero desde já agradecer a Deus, aos meus líderes, missionária Patrícia, presbítero Flávio, pelo convite de poder estar aqui na noite de hoje, pregando ao Senhor. Um pouco cansado, não pude estar aqui com os irmãos no domingo, e nem ontem na caminhada, na terça, né? Quer dizer, ontem não, na terça. Muito cansado fisicamente, porque só quem mudou sabe como cansa a mudança, né? E o Senhor é maravilhoso e graças a Deus hoje eu e minha esposa já estamos lá. Eu já estou aqui contando a bênção para a glória, pelo louvor do Senhor. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é lindo. Deus é tremendo. Por mais que no primeiro dia, a minha esposa falou assim, primeiro dia que você mudou, você já quer mudar de novo? No primeiro dia que eu mudei, eu já queria mudar de novo. E ela falou, você está ficando doido. Eu, quase que eu mudo de novo. Mas eu já falei para ela para onde nós vamos. E eu dei um tempo para nós irmos para onde nós vamos. É a última mudança que eu vou, depois, antes do céu, é o caminho que eu já apresentei para ela. E nós estamos aí, tá, missionário Patrícia? Nós estamos aí na fila. E aonde a senhora e o presbítero Flávio quiserem nos mandar, eis-nos aqui. Estamos aqui para anunciar a palavra do Senhor aqui e em outro lugar que Deus nos mandar. Que Deus nos abençoe, diretoria. Irmãos, quando Deus colocou essa palavra, que já foi falada nessa noite 4 vezes, sobre algo que Deus tinha determinado aos seus discípulos, antes de chegar aqui no capítulo 15, vai falar sobre a ressurreição de Jesus. Jesus, depois de ser morto, ele ao terceiro dia, ele ressuscita. E a ressurreição dele foi um sinal glorioso, porque ele tinha feito uma promessa que ele ia morrer, mas ao terceiro dia ele ia ressuscitar, ou ele ia se entregar à morte. Ele não ia morrer, ele ia se entregar à morte, por causa da minha vida e por causa da sua vida. Então, antes de chegar aqui, que Jesus agora começa a dar a sua instrução aos seus discípulos,
ele ressuscita e ele aparece no capítulo 10, desse capítulo que nós lemos, vai dizer assim: e partindo ele, anunciou àqueles que tinham estado com eles, e o qual estava triste e chorando. Agora ele estava triste e chorando agora por este acontecimento, por acontecimento da morte de Jesus, pelo acontecimento que agora todos aqueles que andavam com Cristo, andavam com Jesus, ele não tinha tido essa oportunidade. O desejo dele é que Jesus pudesse estar com eles permanente, porque eles não estavam preparados para a morte do Senhor. Eles não estavam preparados para aquilo que o Senhor tinha determinado, porque era uma determinação do Pai. Deus, ele tinha dado ordem a um filho, para que o filho viesse ao mundo e morresse pelo pecado da humanidade. E uma vez que ele viesse ao mundo e ele pudesse anunciar a palavra do Pai, ele agora viria ser morto, ser entregue para morrer pelos nossos pecados. Então agora os seus discípulos, todas aquelas pessoas que estavam com Jesus agora, eles não estavam preparados para aquele acontecimento, porque era um acontecimento real, irmãos. Não era qualquer acontecimento, era o acontecimento da morte de Jesus, que tinha dado esta ordem, algo que estava preparado por ele, e uma sua ressurreição. Então Jesus ia morrer pela humanidade, mas Jesus também ele ia voltar para que ele pudesse realizar tudo aquilo que o Pai ainda tinha para fazer com ele aqui na terra. Jesus vai dizer agora, a palavra do Senhor vai dizer que Jesus, depois, uma vez ressuscitado, ele cumpre o seu ministério. Por onde Jesus andava, por onde Jesus passava, multidão o acompanhava. Pessoas queriam alcançar um milagre, curas. O Senhor operava maravilhas por aldeia, por cidade. Por onde Jesus estava, maravilhas, sinais de prodígio o acontecia, porque Deus estava pronto a realizar um milagre por onde ele passava. Nós estamos aqui nessa noite, eu abro um parênteses aqui, irmãos, antes de nós continuarmos a palavra. Nós estamos aqui nessa noite porque a palavra do Senhor, ela chegou a nós. Nós fomos alcançados pelo poder da palavra. Nós estamos aqui não porque somos melhores do que ninguém, ou porque somos especiais, não. Nós estamos aqui pela graça dele, e porque um dia o Senhor morreu na cruz do Calvário, e a palavra do Senhor, ela chegou a nós, e nós nos levantamos a nossa mão cansada a ele, e ele mudou a história da nossa vida. Nós estamos aqui nessa noite não é porque somos melhor. Nós estamos aqui pela graça dele, é pelo amor dele, é pela misericórdia dele que ele nos alcançou, que ele nos tirou do lamaçal do pecado, eu e você, uma vez que nós vivíamos lá no mundo, escravo do diabo, cavalo de Satanás. Satanás destruía ou fazia de nós de qualquer forma, mas Jesus Cristo, ele mudou a minha história. Jesus Cristo, ele mudou a sua história. Ele escreveu uma história nova, uma história de mudança, uma história de transformação, uma história de milagre, uma história de maravilha. Porque antes de você amar o Senhor já te amava, e ele transformou a tua vida, e você está aqui nessa noite porque a palavra do Senhor um dia foi pregado para que você pudesse estar aqui nessa noite. Eu quero te pedir ao Senhor, louva o Senhor nessa noite com as palmas, porque ele merece. Você está aqui porque a palavra do Senhor um dia ela foi pregada para que você fosse alcançada por ela. Nós estamos aqui nessa noite porque a palavra do Senhor, ela transformou a nossa vida. E Jesus, ele veio ao mundo com uma história. Ele tinha algo para fazer neste mundo, transformar a humanidade, para que a humanidade viesse ser liberto por ele, para que o Senhor pudesse mudar a história de
toda a humanidade. Jesus não veio para alguns, ou ele fez exceção de pessoa. Não, ele veio para todos aqueles. A Bíblia diz que todos aqueles que vai a ele, de maneira nenhuma ele lança fora. Uma vez que você vai a Jesus, ele está de braços abertos, esperando e te aceitando para mudar a história da tua vida. É uma noite de missão, irmãos. É uma noite que a palavra do Senhor, ela nos alcançou. E nós estamos aqui agradecendo ao Senhor pelo grande amor dele. Porque nós entendemos que o maior missionário que nós temos é Jesus. O maior missionário que fez e que continua fazendo é Jesus. E a Bíblia vai dizer agora que Jesus, ele chegava em casa, operava milagres, curas aconteciam, libertações aconteciam. A Bíblia vai dizer uma história de uma mulher. Essa mulher estava ali 12 anos, que padecia de uma enfermidade mortal. Ela já tinha gastado tudo que tinha com a medicina. Nada podia fazer para que aquela mulher pudesse receber o milagre de Jesus. Mas ela colocou no seu coração que se eu somente tocar em Jesus, eu vou ser curado. Olha o maior missionário aí, irmãos. Jesus. Se eu somente tocar nas suas orlas ou nas suas vestes, eu ficarei curado. Ela colocou no seu coração somente isso. Nada impediria ela de alcançar o milagre que ela queria receber de Jesus, porque era a oportunidade que ela ia ter. Ela não ia ter outra oportunidade. A oportunidade dela era naquele momento. E quem sabe você entrou aqui nessa noite de quinta-feira, neste culto de missões, que você, Deus preparou essa noite e está aqui, precisa de um milagre da parte do Senhor. Quem sabe você está aqui orando por alguém que não está aqui, orando por alguém que está lá no mundo, ou por alguém, um ente querido que precisa ser alcançado por Deus. Eu quero te dizer que você veio no lugar certo, porque aquele que continua fazendo milagre, ele está aqui nessa noite. Alabassubianda alabaias. Oh, aleluia. E a Bíblia vai dizer agora que aquela mulher, ela toca em Jesus, e quando ela toca em Jesus, o milagre é na hora. A Bíblia diz que aquele sangue parou. Aquilo que aquela mulher precisava, ela recebeu de Jesus naquela hora. Olha, aí está um missionário, o maior missionário, Jesus, operando um milagre na vida daquela mulher. Então, por onde Jesus passava, milagres aconteciam. Por onde Jesus passava, algo extraordinário acontecia. E depois da morte dele, voltando aqui, e depois da morte dele, agora Jesus ressuscita, e ele aparece às mulheres que vão ali ao sepulcro, e fala para as mulheres, vai e avisa a todos eles que eu ressuscitei, que eu não estou mais morto, mas agora eu estou vivo. Vai e anuncia a Maria que eu estou vivo, eu não estou mais morto, mas eu ressuscitei. Jesus, ele fazia maravilhas. Salvação, irmão, é algo extraordinário. Porque para nós que nós estamos aqui nessa noite, se não fosse a graça dele, se não fosse a misericórdia dele, se não fosse o amor dele, para analisar como que seria a tua vida. Ou quem sabe você que está aqui sentado nesses bancos, ou como eu, pode ser que não estaria mais no meio dos seres viventes mais. A morte já tinha te alcançado. Algo já tinha acontecido na sua vida e você não estava mais vivo, mas a graça do Senhor te alcançou.
A misericórdia dele te alcançou, uma vez que anunciou para você a palavra da verdade, ela te libertou. A Bíblia vai dizer: conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Ela liberta. E quem é a verdade? É Jesus. Aquele que libertava, ele continua libertando. Aquele que fazia, ele continua fazendo. E agora Jesus nos chama para discípulo. Agora, no capítulo 15, ele vai dizer: ide por todo mundo. Depois de todos os acontecimentos, agora Jesus ele deixa uma ordenança para os seus discípulos: ó, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ele não disse em alguns lugares, ele não disse para algumas pessoas, ele diz a todos: falai do meu amor a todos, dentro ou fora do templo. Como a missionária Patrícia muitas vezes diz aqui, o presbítero Flávio falou, que muitas das vezes pode ser que nós não vamos chegar em Moçambique, irmãos. Pode ser que nós não vamos ser enviados em outros lugares. Mas muitas das vezes nós temos a oportunidade para falar ao nosso vizinho, para falar àquele que trabalha conosco. E oportunidade, não precisa você correr atrás. A oportunidade, ela chega perto de você. Ela chega. A pessoa está angustiada. A pessoa já bateu várias portas. A pessoa já entrou em tantos lugares. E ela chega perto de você e fala: presbítero Wendel, a minha vida está de mal a pior, meu. A oportunidade é essa. E aí você vai lá apresentar Jesus, que mudou a história e que pode mudar a história dele. São oportunidades. São oportunidades que Deus nos dá para nós falarmos o amor de Jesus, para pregarmos a palavra do Senhor, para falar: Jesus te ama, para dar um abraço e falar: Jesus muda a história da tua vida. Eu vivi uma vida longe da presença do Senhor e nada dava certo para mim. Mas um dia que eu levantei a minha mão cansada ao Senhor, Deus mudou a história da minha vida. E eu quero te apresentar esse Jesus que pode mudar a tua história também. Aproveita a oportunidade. São oportunidades que Deus te dá para você anunciar o Cristo reto, aquele que vive, aquele que mudou a história e que é aquele que está pronto para operar maravilha na vida daqueles que deixar Jesus entrar dentro do coração deles. Os sinais que Jesus tinha dado aos seus discípulos era esse: vai por todo lugar, anuncia a minha palavra, fala do teu amor. E o tempo passou, os anos passou. Nós estamos vivendo no século 21 e estamos aqui na igreja EC do Getúlio Vargas. A oportunidade chegou a nós. Depois de Deus dar essa ordem aos seus discípulos, aquela ordem que Deus tinha dado a eles, Deus está nos dando a nós. Continua falando do meu amor. Porque nós entendemos, irmãos, que uma vez que a palavra de Deus será pregada em todos os lugares, aí virá o fim. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Você tem deixado a oportunidade que Deus tem te dado passar? Você tem deixado de anunciar? Porque é muito fácil nós termos um colega no trabalho falando de tantas coisas e nós emprestando o nosso ouvido a eles e ouvindo, do que quando nós temos a oportunidade, ela passar. É muito fácil quando nós estamos no colégio e aí ouvimos tantas coisas
E quando nós temos a oportunidade, nós nos envergonhamos do Evangelho de Cristo. Como eu vou fazer missão? Será que o Senhor Jesus, o maior missionário, Ele pode contar contigo? Será que Ele pode contar comigo? Porque é uma ordem universal. É uma ordem total a todos. Anuncia a minha palavra em todos os lugares. Presbítero, eu não tenho oportunidade. Tem sim. Muitas das vezes nós vemos pessoas que vai a nós, que chega a nós. Como você está mudado? O que é isso? Quem fez isso na sua vida? Porque você era uma coisa e agora você é outra. E aí a oportunidade chega de você falar: Jesus mudou a história da minha vida. E Ele quer mudar a tua história. Porque você é importante a Ele. Uma vez que nós conhecemos a verdade, que é Cristo Jesus, ela nos libertou e ela continua libertando, porque a verdade é Jesus. Não existe outro. Você não precisa apresentar outro a ninguém, só apresenta Jesus. Apresenta aquele que pode mudar a situação que ele ou ela está vivendo. Isso é fazer missão. Porque muitas das vezes esperamos ser enviado para tantos lugares. Esperamos vir na frente e a igreja te enviar. E muitas das vezes nós precisamos falar somente que Jesus salva. Que Jesus liberta. Ontem eu estava no meu trabalho, um rapaz foi lá ontem pedir algo lá para comer, e eu entendi que aquilo que ele, se eu desse dinheiro, ele com certeza ele ia gastar em outro lugar, outra coisa a não ser com comida. E aí eu fui, comprei algo para ele, e ele falou assim: mas eu tô com tanta fome que isso não vai saciar minha fome. Aí eu entrei, irmão. Aí eu falei: mas eu posso te apresentar algo que não pode só saciar sua fome física. Mas ele pode saciar a sua sede, a sua alma espiritual. Não foi assim que Jesus falou com a mulher samaritana? A água que eu te der, nunca mais você terá sede. Porque a água que eu te der, Ele vai saciar para sempre. E ele falou assim: mas que é isso? O que você vai me dar para comer que eu não vou ter mais sede? Aí eu falei: Jesus. Aí ele falou: sou desviado há 7 anos. E eu falei assim: mas Jesus vai dizer uma história. E aí eu entrei na parábola do filho pródigo. O pai tinha 2 filhos, e o mais velho pediu tudo que tinha, foi e gastou tudo que tinha. E depois de gastar tudo, ele voltou e se arrependeu. E a Bíblia vai dizer que, e aí eu comecei a contar. No final daquela conversa, que demorou um máximo uns 10 minutos, eu dei graças a Deus que o patrão não estava lá. Ele pediu uma oração e aí eu orei. Eu não sei se Deus, eu tenho certeza, eu não sei não. Eu tenho certeza que Deus mudou a história da vida daquele homem. Porque a oportunidade foi aquela que Deus me deu. São oportunidades. Nós estamos vivendo no século 21 em que as pessoas estão sedentas da palavra de Deus. São pessoas que estão batendo várias portas, desesperadas em busca de um Deus que
pode mudar a história deles. E eu e você, como igreja do Senhor, como os verdadeiros missionários do século 21, nós temos a oportunidade de anunciar que Jesus salva, cura, liberta e um dia vai nos levar para morar com Ele. São sinais que Jesus disse para os seus discípulos e algo que Jesus deixa para nós nessa noite. São oportunidades. Ide por todo mundo, anunciai a minha palavra, pregai a minha palavra, falai do meu amor, falar que Jesus salva, cura e muda a história. É Jesus que pode fazer isso, irmãos. Como Jesus, ele mudou a nossa, ele continua mudando, mas precisa de alguém para apresentar Jesus a eles. E nós temos a oportunidade, muitas das vezes, nós achamos que a oportunidade são aos evangelistas e os missionários na igreja. Eles têm que ir. Se o evangelista não for, se a missionária Patrícia não for, não tem. Isso não é obra missionária, porque é eles. Mentira. Jesus, ele não determinou a ninguém ali, ele disse a todos, a igreja, o povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, anunciar a palavra do Senhor, falar do amor de Jesus é uma responsabilidade minha, é uma responsabilidade tua. E pode ser que muitas das vezes, irmãos, nós não vamos ter oportunidade nem de falar, mas o nosso testemunho pode mudar a história de alguém, porque alguém vai olhar por você, alguém vai olhar pela sua vida. É aquela, é aquele. E hoje, por que que eles são transformados? Por que que aconteceram um milagre tão grande? Foi Jesus. Eles estão te observando, e a mudança que Deus fez na tua vida vai mudar a vida deles também, vai transformar a vida deles também, porque a Bíblia vai dizer que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, pessoas que nos observam, pessoas que estão olhando para nós, pessoas que necessitam de ser mudado por Deus. A ordem é essa, irmãos: ide, anunciai, falai do meu amor, pregai Jesus Cristo, um Cristo reto, um Cristo que operava milagre, um Cristo que continua fazendo maravilhas no nosso meio. A nossa vida já é um milagre, irmãos. Só de você adorar ao Senhor, como o presbítero Wendel disse, só de você pela manhã abrir os olhos, é um milagre. E quem fez isso? Quem realizou isso? Foi Jesus. Eu estou chegando ao final, irmãos. O grupo Acordes pode se preparar para louvar o Senhor. Mas eu quero te dizer algo para você nessa noite. Não perca a oportunidade. Se a oportunidade chegar, se alguém chegar perto de você, necessitando de algo que somente Deus pode realizar na vida dele ou dela, apresenta a ele. Não é o muito falar, mas é o pouco ouvir aquilo que vai sair dos teus lábios. O ID é esse, irmãos. Nesse culto de missões, sentado mesmo, antes do acorde, louvar o Senhor. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos.
O Senhor pode contar contigo para a obra missionária. Vou além. A Secretaria de Missões IEC do Getúlio Vargas, ela pode contar contigo. Ela pode. Você está preparado se a oportunidade chegar em você? Porque pode ser que Deus levante homens e mulheres aqui, com certeza a obra missionária. Se coloca na brecha, irmãos. A obra missionária, ela conta contigo. A nossa líder, ela falou que nós estamos há tempo orando pela nossa primeira viagem missionária. E nós temos orado por essa primeira viagem missionária. Porque pode ser que algum vai e fica, né, irmão? Que nessa noite nós possamos nos atentar para essa ordem que o Senhor deixou à tua igreja. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. E se eles não acreditar, se eles não crer, continua falando. Vamos continuar anunciando, porque Jesus, ele nos deixou essa ordem. Que Deus o abençoe, que o Senhor Jesus possa falar, o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração. E assim eu volto a palavra que é de direito nessa noite.